Meus irmãos, boa noite a todos. Saúde com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Não há nada melhor do que no dia do Senhor podermos desfrutar o máximo desse dia, nessa semana corrida, mas Deus separou um dia para que nós o adoremos, santifiquemos esse dia para a glória e o louvor do seu nome, onde podemos aprender do Senhor mediante a sua palavra. Então abra comigo a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. A gente vai continuar, né? A gente vai usar agora o texto, a epístola de Paulo aos Romanos, e pretendemos fazer uma série de pregações nessa carta tão maravilhosa, tão necessária, tão urgente para os nossos dias, como essa carta de Paulo aos Romanos. Então peço aos irmãos também que durante a semana leiam, né, já aproveitando esse mês da Reforma, mês de outubro, onde vamos comemorar agora dia 31, 507 anos da Reforma, onde o grito da Reforma surgiu da carta de Paulo aos Romanos, onde o justo viverá pela fé. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7. Que Deus nos dê graça para aprendermos a sua palavra e que Ele fale também aos nossos corações. Que diz assim, Romanos 1, versículo 1 a 7. Ouça com fé a leitura que farei a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez e rogar a graça do Senhor. Senhor Deus, Pai, já temos te adorado com cânticos, louvores. Queremos adorar o Senhor, Pai, também ouvindo a tua palavra. Senhor, despeja da tua graça essa noite sobre nós. Dissipa, Pai, em nossos corações tudo aquilo, Pai, que nos impede de estar na tua presença, de aprendermos da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Pai, nos ajuda, nos guie, Pai, pela verdade, para que possamos compreender a tua palavra. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a tua perfeita vontade. E eu te peço, Pai, fala aos nossos corações nessa noite, que teu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor, para que não venhamos viver uma vida vazia, uma vida fria espiritualmente, Senhor, mas que o nosso coração possa arder ao ouvir a tua palavra, que a nossa alma possa desejar e ansiar, Pai, aprender do Senhor. Deus, eu te rogo, fala conosco, ajuda-nos na nossa pouca fé e fortalece os corações dessa noite. Faz o teu reino avançar, Pai, é o que eu te peço e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos bem sabem que a Reforma Protestante foi um divisor de águas na história, não somente da igreja, mas do mundo, da humanidade em si. É interessante que a Reforma só surgiu em detrimento do caos religioso que aconteceu em meados do século IV até meados do século XV. Aquilo que conhecemos que ficou marcado como a Idade Média, ou o período das trevas. Por isso que nós comemoramos essa data do dia 31 de outubro.
sobre a reforma protestante. Por que reforma? Porque de fato a igreja, quando alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, foi dada a ela uma forma. Ela tinha forma no início. Só que, porém, quando Constantino, no século III, aderiu ao cristianismo e decretou que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano, aí foi que aconteceu a derrocada da igreja, onde a igreja foi influenciada pela cultura grego-romana, e daí foi da onde veio também a igreja romana, católica romana, que conhecemos hoje nos nossos dias, onde passaram a fazer missas, onde passaram a adorar santos, a dar a divindade para Maria, a dar também divindade para os apóstolos, e todas aquelas mandingas espirituais que conhecemos, onde o Evangelho de Deus foi tirado do povo e dado a eles uma religião que era contrária à palavra do Senhor. E além de tudo, a própria palavra de Deus foi tirada do povo, onde somente aqueles que conheciam o latim, só aqueles que eram da alta corte, do clero, podiam ter acesso à palavra de Deus. Os camponeses, aqueles que trabalhavam na agricultura, ou qualquer outro cidadão, não tinha liberdade e o direito de examinar as escrituras e de ver se de fato era assim, como a liberdade que temos hoje. E Deus levantou, no período da história da igreja, homens extraordinários, homens piedosos, homens que, como Lutero, estava disposto a dar a própria vida para que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus. Tanto os pré-reformadores antes da reforma protestante no século XVI, quanto também no período da reforma e pós-reforma, foram homens que trouxeram, pela graça de Deus, a palavra de Deus e nos deu a liberdade de hoje termos ela em nossa língua. E tudo isso foi uma ação soberana do Senhor, onde em meio a trevas e o caos de uma religiosidade contrária à palavra de Deus, uma luz raiou, a luz do Evangelho de Jesus Cristo, mediante a palavra de Deus, onde todos aqueles que agora podiam ler as Escrituras na sua língua materna poderiam entender também a palavra do Senhor. Não foi algo fácil, irmãos. Não foi algo fácil para a Bíblia chegar hoje em nossas mãos. Se você for estudar a história da igreja, ou o porquê da reforma protestante, você verá quantos irmãos deram o próprio sangue para que nós tivéssemos a liberdade que temos hoje. E a reforma protestante não trouxe só liberdade quanto à religiosidade, mas também quanto à educação e vários outros benefícios que ela trouxe. Porque a igreja e o Estado tornaram um só, após Constantino declarar o cristianismo como a crença universal do Império Romano. Então teve que haver essa ruptura da igreja com o Estado. Isso aconteceu por meio de homens fracos, sim, mas que tinham um Deus forte, um Deus grande, onde Lutero estava disposto a dar a própria vida e a proclamar a verdade de Deus no período de trevas, colocando a sua cabeça à mesa. E Deus o honrou e Deus nos deu a sua palavra. Então, reforma está intrinsecamente ligada a isso, porque a igreja tinha uma forma, perdeu-se a forma com a influência da cultura grego-romana, e aí perdeu a forma e teve que acontecer a reforma, ou seja, voltar àquilo que era no princípio, ser bíblica, apostólica, conforme a palavra de Deus nos ensina. Por que nós precisamos ouvir isso? E por que eu falo a respeito da reforma? Porque a carta aos Romanos foi um divisor de água na vida dos reformadores. Eu acho muito interessante que uns comentaristas chegam a dizer que se nós perdêssemos todos os outros livros demais da Bíblia e tivéssemos somente a carta de Paulo aos Romanos, nós entenderíamos o Evangelho de Deus, nós entenderíamos o conselho, o beneplácito do Senhor. Então nós precisamos entender a preciosidade, a profundidade que está contida nessa carta, onde muitas igrejas não pregam mais essa carta, onde muitos rejeitam o ensino cristalino, paulino, bíblico dessa carta. E eu, como mero obreiro, pretendo pela graça do Espírito Santo do Senhor de alguma forma contribuir com alguma série de pregações nessa carta. De certa forma não serei tão profundo quanto alguns teólogos,
mas tentarei o máximo expor a palavra de Deus com temor, com reverência e rogando a bênção do Senhor sobre nós e que fale aos nossos corações. O livro, ou essa carta, a qual temos diante de nós, ela começa com um nome, onde lemos Paulo. A partir do livro de Atos, que estamos tão familiarizados, e as provas que temos acerca das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e como que nós podemos ter ele como mentor e companheiro nosso, no tocante à nossa caminhada da fé. Todos nós estamos familiarizados com Paulo. Os pagãos, os incrédulos, ateus, todos eles estudaram alguma coisa a respeito de Paulo e chegaram a ele, ou pelo seu exemplo, amor à fé, ou pela forma como ele se entregou deliberadamente ao cristianismo, a ponto de dar a própria vida por testemunho a Cristo, como ele próprio se considera um escravo e servo de Jesus Cristo aqui no versículo que lemos. Então Paulo para nós é bem conhecido, não está distante do nosso conhecimento. É interessante que no início dessa carta Paulo inicia com o seu nome, porque na verdade era um costume antigamente, na antiguidade. Hoje não se escreve mais cartas, hoje é mais via WhatsApp, via internet, via net, via web. Mas antigamente, quando se escreveu uma carta, aqui no Brasil, a gente escrevia uma carta para um parente, na década de 80, 70, que são mais antigos vão saber. Você começava, querida Maria, querido João, querido fulano. O seu nome só iria aparecer no final da carta. Você iria iniciar citando o nome da pessoa a quem você queria falar. Paulo usa o costume antigo. A carta começa com o seu nome porque a ideia já é dele mostrar de fato quem é o autor e a quem são destinatários da sua carta, que é o que vamos ver hoje, somente as saudações, a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Não foi Pedro que escreveu essa carta, porque a Igreja Apostólica Romana, ela indaga isso, que o Papa são o sucessor de Pedro, porque foi ele que fundou a Igreja Apostólica Romana, quanto que não há nenhum relato histórico em algum outro livro que diz que Pedro fundou a igreja em Roma. Também não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Não há nenhum relato acerca disso historicamente falando. Então a ideia da condescendência de Papa, do papal, está ligada a isso, a dizer que Pedro foi que fundou a igreja em Roma, quando que não. Não há historicamente nenhuma pessoa relatada na qual foi descrita como fundador da igreja de Roma. Muitos historiadores preferem ficar com a posição de que a igreja em Roma foi fruto daquilo que aconteceu em Atos 2, no Pentecostes, onde ali não havia judeus de todas as nações, prosélitos, arábios, todos judeus que vinham naquela data comemorar o dia de Pentecostes. Então, basicamente, o mundo se entende e compreende, e essa posição é mais coerente. Aqui, quem fundou essa igreja foi esses irmãos que, por meio desse despertar, descida do Espírito Santo, proclamaram a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo. Mas Paulo começa dando a ele um nome muito interessante aqui nessa carta. O seu nome é seguido por uma característica, ou pelo ofício, pelo cargo. Não um, mas dois. Paulo continua dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo começa dando o nome dele, mas em seguida ele procura definir quem ele quer, dizer quem ele quer, dizer quem ele é de fato. Paulo identifica-se como servo de Jesus Cristo. A palavra aqui grega que Paulo usou aqui é doulos, que significa literalmente um escravo que foi comprado pelo seu mestre, pelo seu senhor. É literalmente essa ideia. Doulos não era um diarista, que poderia entrar e sair quando quisesse. Doulos era uma pessoa que tinha sido comprada e, uma vez adquirida, tornou-se posse de seu mestre. É interessante que também há uma ironia aqui nesse texto. Aqui Paulo faz menção de dizer que ele é escravo de Jesus Cristo. Porque quando Cristo nos liberta da escravidão da carne, Ele nos chama a liberdade real de escravidão totalmente a Ele. Uma vida sendo vivida exclusivamente para a vontade do nosso Mestre, do nosso Senhor. E é por isso que nós chamamos Cristo de nosso Mestre e Senhor. Porque nós somos literalmente, como Paulo também se posiciona, seus escravos. Nós reconhecemos que a partir dele
Porque nós temos nossas ordens de marcha, de conduta, de obediência. É a partir daquilo que Cristo ordenou. Então Paulo está dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Não somos nós o nosso próprio dono. Nós não somos autônomos e independentes, a menos que as pessoas entendam a sua relação com Cristo nesses termos, né? Sendo um escravo, sendo alguém que está totalmente submetido a Cristo, eles permanecem ainda não convertidos, sem conhecer a graça do Evangelho e o poder de Deus. Porque quando conhecemos a Cristo, nós somos também identificados como Paulo se identifica aqui, como um escravo de Jesus Cristo, como alguém que não tem mais vontade própria, mas que é dirigido pela vontade do seu mestre. E Paulo faz uma afirmação importante sobre si mesmo, de sua missão. Ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Nos primeiros capítulos de Atos, a igreja se reuniram para eleger um novo apóstolo, porque Judas havia traído o Senhor. Então eles colocam Matias e jogam sortes ali, ele é eleito diante de Deus. Mas é interessante que é estabelecido alguns critérios para alguém ser apóstolo, ser reconhecido como apóstolo pela igreja. E o primeiro critério era que ele teria que ter sido discípulo de Jesus durante seu ministério terreno. Outro critério era que ele teria que ter visto, ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E o terceiro, que é o mais importante critério, foi de ter sido diretamente e imediatamente chamado por Cristo. Então, é estabelecido esses três critérios para ser um discípulo de Cristo. Porque a palavra apóstolo, irmãos, ela significa simplesmente alguém que é enviado, é como um rei que envia alguém, uma embaixada, para representá-lo em outra nação. Por isso que Jesus diz em Lucas 10, versículo 16, que quem vos escuta, escuta a mim, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Rejeitar a palavra apostólica, a revelação apostólica, é rejeitar a Cristo. Porque muitas pessoas em nossos dias, elas gostam de dizer, né? Eu só gostaria de saber, irmão, o que Jesus tem a dizer. Eu não quero saber o que Paulo tem a dizer, o que os apóstolos têm a dizer. Não, eu só quero ouvir o que Cristo tem a dizer. Porém, nós temos que entender que quase tudo que sabemos sobre Jesus é o que vem pela autoridade apostólica. Tudo que sabemos acerca de Cristo, em especial acerca da revelação, veio por meio dos apóstolos, aqueles a quem ele designou com essa missão, como representantes dele aqui na terra. Então isso não pode ser feito como que uma impunidade, ou às vezes colocando um autor bíblico contra o outro, porque todos os escritos apostólicos levam a autoridade delegada do próprio Jesus. Então não existe isso, se alguém dizer que não quer ouvir o que Paulo diz, ou o que João, Pedro diz. Dizer isso é rejeitar a revelação de Deus, porque eles foram comissionados pelo próprio Deus para isso, autorizados, como que alguém quer representar uma nação em outro lugar, representar a sua nação em outro lugar, como embaixador. Assim também são os apóstolos quanto à revelação que foi dada a eles pelo Espírito Santo do Senhor. Então isso, né, é o que significa ser um apóstolo de fato. Alguém que foi comissionado, alguém que foi chamado por Deus para uma determinada missão. E é por isso que a igreja do Novo Testamento ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos. E é por isso que alguns da igreja primitiva também queriam desafiar a Paulo seriamente acerca da sua autoridade apostólica. Porque Paulo ele foi como que um nascido fora de tempo. E era estabelecido esses três critérios para ser um apóstolo na igreja primitiva. Ele deveria participar do ministério terreno de Jesus. Ele deveria ser uma testemunha ocular acerca da sua ressurreição. Ele deveria ter sido comissionado presencialmente por Cristo, imediatamente pelo Senhor. E o que Paulo está querendo dizer aqui, em especial a oposição quanto ao seu apostolado, é exatamente isso. De que não foi uma denominação, uma instituição que o colocou como apóstolo, ou de que foi os próprios apóstolos que consideraram ele como apóstolo. Ele está dizendo que como servo de Jesus Cristo, ele também foi chamado para ser um apóstolo, um enviado do próprio Senhor.
Porque foi o próprio Senhor que pessoalmente o chamou no caminho de Damasco. E é interessante que esse relato do caminho de Paulo a Damasco, ele se repete 3 vezes no livro de Atos. Que é para lembrar as pessoas de que Paulo, ele é um agente autêntico da revelação de Deus, de que ele foi comissionado pelo Senhor, porque ele fala com a autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo. Então, quando alguém diz, eu não quero ouvir o que determinado apóstolo tem a dizer, ou que determinado epístolo tem a dizer, não, eu só quero ouvir o que Jesus tem a dizer. É impossível alguém ter o conhecimento do Evangelho e de Cristo, senão por meio da autoridade apostólica, daquilo que eles foram como agentes de Deus, na inspiração verbal das Escrituras, relatado e dado a nós, a igreja do Senhor. É interessante que a próxima coisa que aprendemos aqui sobre Paulo é que ele havia sido separado para isso. Ele continua o versículo 1 dizendo: Paulo, eu, como servo de Cristo, eu fui chamado para ser apóstolo e também separado para o Evangelho de Deus. Paulo é simplesmente um mensageiro de Deus. Ele tem um chamado, ele foi separado para proclamar ao povo a mensagem que vem do próprio Deus. Paulo está dizendo: eu não fui separado ou separado por alguém, mas eu fui comissionado pelo próprio Senhor e para pregar o Evangelho desse Deus, anunciar a mensagem desse Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: eu fui chamado para proclamar o Evangelho de Deus, o Evangelho que lhe pertence, que é a sua posse. É esse Evangelho que eu vou comunicar a vocês. É isso que eu devo relatar a vocês, porque eu sou escravo. Eu não estou falando acerca de mim, ou relacionado à minha pessoa, mas acerca de Cristo e do seu Evangelho. E o versículo 2 é bem interessante, pois Paulo foi separado para o Evangelho que Deus havia prometido muito antes pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E é interessante que nós fazemos uma separação bem boba, e muitas pessoas, pela influência da teologia dispensacionalista, divide Antigo e Novo Testamento, como que só houvesse lei no Antigo Testamento e graça e Evangelho no Novo Testamento, quando que não. Assim como há lei no Antigo, há também graça e Evangelho. E assim como há lei no Novo, há também graça e Evangelho no Novo Testamento. Não existe essa dissociação. O Deus do pacto das obras é o mesmo Deus que estabeleceu o pacto da graça para com o seu povo. E o Evangelho já é encontrado na primeira página da Bíblia, em Gênesis. E nós às vezes queremos fazer essa divisão artificial, essa distinção entre Antigo e Novo Testamento. Quando chegou a dizer a porta da graça está aberta, Não, ela sempre teve. Deus sempre foi gracioso. Deus sempre demonstrou amor para com o seu povo e sua igreja, desde o Antigo Testamento. Já havia Evangelho no Antigo Testamento. Paulo nos diz que no início, desde o início, já em Gênesis capítulo 3, versículo 18, e que o Evangelho não é necessariamente uma novidade quando que olhamos para as Escrituras. Esse Evangelho prometido por Deus nas Sagradas Escrituras, Paulo está dizendo para os irmãos em Roma, é o mesmo Evangelho que foi anunciado para os judeus no Antigo Testamento. É o mesmo. Nós temos a atestação, a certeza, de que foi Deus que também deu esse Evangelho, baseado naquilo que os profetas escreveram, indagaram e queriam, como Pedro também diz em sua carta, um Evangelho que foi inúmeras vezes prometido também no Antigo Testamento. Então a primeira vez que vemos que o Evangelho foi prometido no Antigo Testamento foi no contexto de uma maldição, na queda do homem. E como resultado da queda, Deus amaldiçoou Adão e Eva, e assim como a serpente também. E Deus diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e no processo, a semente da serpente feriria o calcanhar de Cristo, ou do filho descendente da mulher. E Cristo foi entregue na cruz, onde ele esmagou a cabeça de Satanás de forma pública, sujeitando todo o principado, todo o potestade debaixo de seus pés, onde Cristo foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões,
E o Evangelho de Cristo foi dado, sobre o Evangelho de Cristo também foi dada uma promessa de maldição sobre o nosso inimigo. E esse é o próprio Evangelho, aquilo que já foi prometido antes, daquilo que temos hoje de forma cristalina diante de nós. Então a primeira proclamação do Evangelho é encontrada em Gênesis 3, versículos 14 a 19. E Paulo, como estudante especialista do Antigo Testamento, ele estava notoriamente ciente de que, por isso, ele disse que o Evangelho é o Evangelho de Deus, que antes havia sido prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É aquilo que a gente viu pela manhã, onde o próprio Jesus diz acerca das Escrituras para o povo judeu. Em João 5,39, são as Escrituras, são elas mesmo, que dão testemunho de mim. São elas, examinai as Escrituras, porque elas testificam acerca da minha vinda, da minha pessoa. As profecias se cumprem em mim. Então, não existe, irmãos, para nós, uma maior fonte do que a palavra de Deus. Nenhuma outra fonte nos dá mais confiança e credibilidade acerca do Evangelho do que as Escrituras Sagradas. Daquilo que os profetas ensinaram, daquilo que relata nos Salmos e que é escrito na lei também de Moisés. Nós às vezes nos impressionamos facilmente com os argumentos racionais em determinados pontos e pelo poder da razão e da verdade formal da matemática e de várias outras ciências. Às vezes nos impressionamos com a própria ciência empírica, quando verificamos as suas hipóteses de maneira surpreendente, como que tudo de forma bela e racional acontece. Às vezes ficamos esplendidamente maravilhosos quando estudamos acerca dessas coisas. No entanto, nada move mais a nossa alma, onde tem uma influência maior sobre a nossa mente, a concordar com uma certeza de forma bela e profunda do que encontrado nas páginas das Escrituras Sagradas, onde temos convicção e certeza pelo próprio autor que está presente quando nós o lemos, que é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso é perfeitamente adequado aqui, irmãos, para o apóstolo Paulo, ao defender o Evangelho, que ele foi chamado, comissionado para proclamar, para dizer que este Evangelho já havia sido escrito, já havia sido encontrado nas Escrituras, naquilo que os profetas falaram, naquilo que os Salmos também disseram. Por isso que ele diz: eu sou um apóstolo, servo de Cristo, para o Evangelho de Deus. Evangelho esse que já foi prometido por Deus, por intermédio dos profetas das Sagradas Escrituras. Não existe nenhuma fonte revelacional dada a nós, ao homem, pela qual nós possamos conhecer o Evangelho, a obra de redenção, senão pela palavra de Deus. Nós temos a confirmação e a certeza, porque a própria Escritura, ela dá testemunho da sua inerrância, a autoridade e da sua inspiração. Quando comparamos a palavra de Deus com aquilo que está no Antigo e com aquilo que está no Novo Testamento. E Paulo continua no versículo 3. Paulo vai começar a dizer aqui, ele disse no versículo 2, acerca do Evangelho de Deus que foi prometido, para nós, por intermédio do profeta das Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual nasceu da descendência de Davi, o qual segundo a carne veio segundo a descendência de Davi. Este Evangelho, Paulo continua, ele é acerca de Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante para o judeu. Paulo tem em mente aqueles que foram convertidos no Pentecostes e continuaram na diáspora, que foram dispersos por causa da perseguição, por causa da perseguição que foi encadeada sobre os crentes, sobre os cristãos. E isso é muito importante, especial para o judeu, porque as profecias do Antigo Testamento sobre a vida do Messias diz que seria da linhagem de Davi. E Lucas passa muito tempo no nascimento de Jesus, mostrando acerca do seu nascimento, da sua entronização na terra, trazendo-nos a Belém, a cidade de Davi, porque no Antigo Testamento profetizou assim os profetas que o Messias nasceria dos lombos de Davi. E ele deveria ser o filho de Davi, mas ao mesmo tempo o Senhor também de Davi. Aqui já é uma profecia, uma menção do próprio Cristo,
Paulo faz questão de mostrar a humanidade do Senhor Jesus, apontando que aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que viria da descendência de Davi, ele já havia vindo, esse era Cristo, o Senhor Jesus. E quando Deus, o Espírito Santo, em especial nós temos essa confirmação e atestação pela ressurreição de Cristo, que é o que Paulo vai continuar no versículo 4 dizendo, o porquê que Jesus foi designado Filho de Deus, e qual é essa evidência de que ele é Filho de Deus. Paulo diz que é por meio da ressurreição. Ele fala, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus, quando o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo levantou o cadáver de Jesus do sepulcro, Deus estava anunciando ao mundo a filiação de Jesus. A ressurreição nada mais foi do que uma confirmação de que Jesus de fato é o Filho de Deus, de que de fato ele não poderia permanecer no sepulcro. É por isso que nós cremos na justificação pela fé e temos a convicção de que Cristo também tem poder para nos salvar, porque ele não permaneceu na tumba. A prova que Deus nos dá de que Jesus é o seu Filho, de que ele aceitou o seu sacrifício, é de que ele ressuscitou de entre os mortos, confirmando assim a sua filiação, de que ele era aquele prometido por Davi, pelos profetas e também nos Salmos. Então, por quais provas nós podemos crer que Jesus é o Filho de Deus? Pelo próprio testemunho que Deus dá, onde ele declara de forma pública, pelo poder da ressurreição, tirando o cadáver de Cristo de entre os mortos e o ressuscitando. A confirmação de que temos, de que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, é que ele ressuscitou de entre os mortos. E é bem interessante que Paulo, como vimos domingo passado, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 30 e 31, ali naquela discussão no Areópago, onde um monumento havia sido erguido a um Deus desconhecido, Paulo diz, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância de vocês, mas agora porém notifica aos homens, que todos em toda parte se arrependam, porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, por meio de um homem, que o destinou e acreditou diante de todos. Como que ele fez isso? Como que ele deu evidência de que todos serão julgados por meio de Cristo? Paulo continua, ressuscitando dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia no qual ele irá julgar todos nós, por meio de Cristo. Ele trará juízo sobre nós, por meio do seu Filho, e julgará a todos. Então foi ele a quem ele estabeleceu como seu Filho, dando ele como mediador e também como juiz de todo aquele que ainda permanece na sua ignorância e também nos seus pecados. Mas nós precisamos entender que o apelo de Paulo aqui, que ele está fazendo, é como se ele estivesse dizendo: eu não sou o único a vos anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus declarou pelo Espírito Santo, no poder da ressurreição, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa é a maior, é a veracidade do que Paulo quer fazer, afirmar aqui. É de que o seu testemunho em si não é algo vazio que ele criou da sua mente. Não, o próprio Deus deu testemunho de que Jesus é o descendente de Davi, ressuscitando dentre os mortos no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o Messias, aquele que foi prometido muito antes, no princípio, como o próprio João diz, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o Logos, que em forma humana, ele se submeteu, ele se despojou de toda a sua glória, e se revelou a nós, vindo a essa baixa terra, para nos mostrar o seu glorioso Evangelho, convidando a todo homem, em todo tempo, a que se arrependam e creiam no seu nome. Quem dá esse testemunho não somos nós,
é o próprio Deus que dá acerca do seu Filho, o qual Ele constituiu como Senhor, como o varão, como aquele que há de julgar as nações, como diz Apocalipse, que há de regê-las. Todos passarão pelo crivo do juízo do Senhor, estarão diante dele, e não verão mais como aquele Senhor que curava e que ajudava e que multiplicava o pão, que curava o aleijado, mas como aquele relatado em Apocalipse, como olhos de fogo, como os pés reluzentes como latão de fogo, semelhante a uma fornalha ardente. Esse é o Senhor Jesus, é o Messias, aquele que foi declarado por Deus como seu Filho por meio da ressurreição. Paulo continua a partir do versículo 5, após falar do seu chamamento e fazer menção dos irmãos e do chamamento deles também a Cristo. Ele fala: por intermédio de quem também viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número também sois vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. Por meio dele, nós recebemos graça e apostolado, Paulo diz, por meio de Cristo. Paulo diz que Jesus é a fonte do seu apostolado, mas ele não para por aí, que os apóstolos tinham recebido a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações para o seu nome, entre todos os quais sois também chamados por Jesus Cristo a essa fé também. Interessante que Paulo move-se rapidamente a partir de sua própria chamada como apóstolo, para a chamada compartilhada a todos os crentes, a todos os cristãos da igreja de Roma e por todos os crentes de todas as igrejas, de todas as épocas. É interessante a vocação na qual Deus nos chamou. Paulo diz: Deus me chamou, e eu sou seu servo, escravo do Senhor e apóstolo dele. Mas pela sua graça também Ele chamou todos vós, toda a igreja espalhada por todo o mundo, para um motivo, para uma vocação específica. Para que nós somos chamados? Paulo diz no versículo 7: pois todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para seres santos. Que a vocação a qual Deus nos deu por meio do Evangelho de Cristo revelado a nós. Aquele que foi separado e chamado pelo Espírito de Deus, aquele que colocou a sua confiança em Cristo, ele é considerado um santo diante do Senhor. Ele está separado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi santificado pelo Espírito Santo de Deus. E essa determinada pessoa que creu em Cristo faz parte da igreja visível, tanto quanto invisível também, porque é amado do Senhor, foi chamado pelo próprio Senhor. E esse deve ser o nosso senso, aqui no versículo 7, onde Paulo conclui a primeira parte do capítulo 1, acerca da nossa vocação, onde ele fala que a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Onde ele fala relacionado à nossa vocação, o motivo pela qual Deus nos chamou. Qual foi o motivo que Deus revelou o seu Evangelho? Para qual motivo Deus nos deu o seu Evangelho? Por que nós, fomos chamados por Deus? Para um motivo: para revelar a sua glória nesse mundo caído. Paulo fala acerca da vocação da igreja. Nós somos chamados para sermos santos. A ideia aqui de chamados para fora, eclésia do grego significa chamado para fora, que é o mesmo significado que se dá à igreja. É um povo que foi chamado da corrupção do pecado, da vida que conduz à perdição e à morte eterna, mas que foram vocacionados por Deus para serem santos, habitados pelo Espírito Santo do Senhor e para revelar a glória de Cristo nesse mundo caído. E ele conclui o versículo 7 com a sua famosa saudação, Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, onde toda a nossa vida cristã deve estar fundamentada. Nós temos paz com Deus, nós só somos santos diante de Deus porque Ele nos concedeu a sua graça no Evangelho.
Esse chamamento do Senhor nada mais foi por causa da sua infinita graça. Não havia em nós nenhuma beleza, nenhum adereço pela qual Deus nos amasse, alguma bondade, algo de bom, pela qual Deus olhasse: não, Mateus, você é muito bom, honesto, você pode ser meu filho. Pelo contrário, nenhum de nós tínhamos características ou uma obediência perfeita diante de Deus para sermos considerados seus filhos. Por isso que a nossa vida está fundamentada na graça. E como fruto da graça, desse favor de Deus concedido a nós, por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a paz com Deus. Por isso que muitas vezes nos saudamos com a graça e a paz. Temos a graça como fundamento e a paz de Deus em nosso coração, como fruto desse fundamento em nossa vida cristã. Então Paulo inicia sua carta de forma introdutória, ensinando aqueles irmãos em Roma, a qual ele nunca havia visto. Mas à frente nós vamos ver que o desejo dele era vê-los, estar com eles, e de alguma forma estar presente com ele para apresentar a eles o Evangelho. Esse era o desejo e a oração do apóstolo Paulo. Mas ele faz já uma introdução belíssima acerca de todo o conteúdo da carta, acerca daquilo que ele vai explanar em todo o demais da carta. A carta de Paulo, irmãos, aos Romanos, não é uma carta, um livro que só se concentra em doutrina, mas está intrinsecamente ligado à consequência prática, àquilo que o poder do Evangelho fez em nossa vida. E o interessante é que ele atesta se de fato nós cremos nesse Evangelho. É o método que Deus faz com que nós examinemos o nosso coração e vejamos se de fato nós cremos no Senhor. Paulo diz isso em 2 Coríntios 12, 14. Examinai-vos, pois, a vós mesmos, para ver se de fato vocês estão em Cristo, se não é que já estáis reprovados. Paulo faz uma apresentação do Evangelho, daquele Evangelho que já havia sido prometido muito antes nas Sagradas Escrituras pelos profetas, confirmando e atestando a sua apostolicidade, de que ele havia sido enviado por Deus para anunciar outra coisa senão o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, que esse seja o nosso maior anseio. Não perca seu tempo olhando vídeos na internet, olhando foguete caindo, né? Essas coisas sempre teve desde o princípio. É interessante que muitas pessoas se gastam muito tempo, né, querendo acertar o dia que Jesus vai voltar. A igreja precisa gastar tempo conhecendo o Evangelho, se deleitando em Cristo, fomentando em nosso coração uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Isso é dado por meio do Evangelho. Muitos perdem tempo em questões que não edificam. Nós precisamos gastar tempo em conhecer o Senhor, a sua palavra, naquilo que Ele nos revela mediante o seu santo livro. Então Paulo finaliza com essa saudação. E essa deve também ser a nossa oração mais profunda. Que cada um de nós, ao conhecer a graça de Deus e o poder da ressurreição de Jesus, venhamos conhecer na prática essa paz que excede todo entendimento em nossos corações. Não só hoje, mas para todo sempre. E de fato foi isso que Cristo veio fazer, irmãos. Destruir essa inimizade entre nós e Deus. E não há nada mais belo para nós. Não existe aquilo que deve consumir os nossos lábios em louvor e adoração. O nosso coração é isso. É saber que Deus nos chamou, apesar de nós, pecadores indignos, e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo, nos adotando como filhos, como herdeiros, dessa herança prometida a todo aquele que crê em Cristo. Amém? Deus nos abençoe com sua graça e que sua palavra reine em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor e rogar a sua graça sobre nós. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de graça, de verdade, Senhor, nós bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nos ajude a compreender a largura, a profundidade, a altura, Senhor, do Teu glorioso Evangelho, Pai. Nós entendemos que é necessário uma eternidade, Pai, para pelo menos chegarmos ao piso
ao entendimento daquilo que o Senhor preparou para os que te amam. Ó Deus, dá-nos um coração grato pela salvação recebida. Ajuda-nos a refletirmos a Tua glória nesse mundo mau, a entendermos que fomos chamados e vocacionados pelo Senhor para refletir a Tua glória, quem o Senhor é. Isso, Pai, vivendo na nossa vida esse Evangelho, esse poder que foi nos dado, essa transformação de vida. Ó Pai, ajuda-nos, fortalece-nos, continue falando aos nossos corações, que ao findar, Pai, aqui a liturgia de culto, possamos viver a liturgia da vida lá fora. Dá-nos uma semana abençoada na presença do Senhor. Fortalece, Pai, aquele que está fraco, tem misericórdia daquele que está enfermo. Abençoe, Pai, essa congregação, que o Teu reino avance nesse lugar, que haja uma igreja viva, que ame o Senhor, que ame a Sua palavra. Irmãos que cuidem uns dos outros, que levam a carga uns dos outros, que se preocupam uns com os outros. Pai, dissipa do nosso coração todo orgulho, Pai, toda autojustiça. Tenhamos um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Faça-nos entender, Pai, que dependemos de Ti, Senhor, que dependemos da Tua graça, que somos pecadores e que carecemos do Teu Evangelho. Ó Espírito Santo de Deus, faça isso em nossos corações. Pai, que a paz que excede todo entendimento reine em nossos corações, que possamos desfrutar, Pai, da plenitude dessa alegria que é nos dada em Cristo, não vivendo como o mundo, Senhor, ou como aqueles que não têm Pai no mundo, mas tendo a certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor está conosco até o último dia. Pai amado, nos abençoe nessa noite, dá-nos uma semana abençoada. Abençoe a família dessa semana, nosso irmão Magno, sua esposa irmã Rosa, seus filhos, dando a eles graça, Senhor, abençoando sua família, fortalecendo-os a cada dia, usando-os como o Senhor tem usado para cuidar da igreja, do Teu povo. Abençoe sua família grandemente, Pai, a cada um de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, que a Tua bondosa mão esteja sobre cada um dos Teus filhos, nos conduzindo, Pai, em tudo aquilo que nós viemos fazer. É o que eu te peço, Pai, que eu te agradeço, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos? Finalizamos esse culto ao Senhor. Vou passar alguns avisos para os irmãos. Primeira coisa, irmãos, eu quero glorificar a Deus pelo que aconteceu ontem. Eu ainda estou muito rouco ainda de gritar aqui, mas é muito prazeroso, né? Interessa quando a gente entregar os convites, a gente vê a carência, a necessidade das crianças, quanto das famílias também. E a nossa oração é que por meio dessas crianças, os pais também, a família sejam alcançados. A ponto de que algumas visitas que a gente fez, muitos pais pediram: irmão, ora por nós. Irmão, se puder, visita nós. Então são muitas famílias, irmãos, que estão carentes, necessitadas de cuidado nosso, onde devemos trabalhar para que eles creiam no Evangelho, para que essa obra não pare, para que por meio desse trabalho os pais sejam alcançados pelo poder da palavra do Espírito Santo do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada irmão que se dedicou. Irmãos, as irmãs, né, passaram a manhã inteira até 1h da tarde em pé naquela cozinha quente. As irmãs se dedicaram na decoração. Irmãos, Deus abençoe cada um. Lembre-se que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Nós não estamos aqui para agradar A ou B, fulano ou beltrano. Nós queremos pessoas que querem fazer a obra de Deus, que querem de fato abraçar a causa do reino, que querem espalhar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. É isso que é o nosso papel, como que igreja, cuidar de uns dos outros e também espalhar isso que Deus tem nos dado, que é o Evangelho. Então que Deus abençoe grandemente essa igreja, essa congregação, as irmãs que sempre abraçam isso, né? Todos aqueles que contribuíram com oração, com dinheiro, dedicaram tempo, né, para ajudar. Foi um trabalho maravilhoso, onde Deus de fato foi glorificado. Que isso não seja meramente uma vez no ano, mas vamos manter essa cultura. A gente tem um trabalho de evangelismo, vamos incluir esse projeto aqui na congregação, que é a Tarde Alegre, e manter esse projeto uma vez no mês, esse trabalho com as crianças. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com isso e que o reino dele avance. A família da semana, nosso irmão Magno e irmã Rosa, ficou próximo de novo porque eu agora coloquei em ordem alfabética, aí está nas letras M, né? Foi na minha casa, aí agora os irmãos, são irmão Magno e irmã
rosa, né? Que é da letra O, é do homem, do líder da casa. Então, depois da letra M, assim vai indo até novamente seguir a ordem alfabética. Acho que depois já vem Marcelo e assim vai indo, né? Tem muita letra M. Irmãos, terça-feira, eu não sei se a gente vai poder se reunir lá, irmãos. Na casa da irmã Rosa. Fica para vocês anunciar depois? Pode ser? Então depois vai comunicar a gente, tá bom? A gente vê se pode marcar outro dia também, para fazermos lá. A ideia de fazer isso nas casas, né, a gente fez desde o começo do ano, é fortalecer cada um dos irmãos, acolher, né, que os irmãos nutram essa comunhão, não só aqui, mas lá fora também. Quinta-feira, estudo bíblico, né? Os irmãos venham às 19h30 para continuar meditando a palavra do Senhor. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo de avisar? Que é, Felipe? Eu estou esquecendo. Que? Obrigado, não esquecendo mesmo. Irmãos, vamos ali para trás, né? Desfrutar de um lanche. Eu tenho cachorro quente ainda. Né? Vamos ali para aquele momento de comunhão.